No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio? Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro. O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. O Felipe Luiz, ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver tudo que a imprensa carioca tá falando sobre o Mengão. O Flamengo já se prepara. Pode ter novidades no jogo de amanhã contra o Juventude. Talvez o Pedro consiga ganhar mais alguns minutos, né? Ainda mais porque ele não entrou no jogo contra o Grêmio. Um jogo pesado. O Felipe Luiz até explicou um pouco dos motivos de não ter colocado o atacante. Porém, tem tudo para ele jogar alguns bons minutos ali no Maracanã contra o Juventude. Será titular? É bem difícil. Porém, deve atuar no segundo tempo. O Vene trouxe as últimas informações bastidores e como o Flamengo vai se comportar nesse jogo é o que vamos ver a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, pois assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o mais querido do Brasil. Sem muito mais enrolação, vamos direto para o vídeo ver tudo que eles falaram. Claro que o problema para mim não é o valor, porque jogador caro é aquele que não entrega dentro de campo. O problema é que ele não entrega, não é um valor, sabe? Ah, 1,5 milhão. Se você pagar 1,5 milhão pro Verratti, o Verratti entrega. Então, assim, não é caro, sabe? É caro porque ele acaba não jogando dentro de campo. É o famoso custo-benefício, né? O Flamengo, hein, ô Vene Casagrande, volta a campo amanhã, a partida contra o Juventude. A gente vai ver o VT na volta. O Vene atualiza a gente sobre o time que vai a campo. Cadê? Uma vitória que retomou a confiança no rubro-negro. Já se representou de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, tratado como prioridade da temporada. A equipe terá 2 jogos no Maracanã essa semana pela competição, incluindo o Clássico dos Milhões contra o Vasco, e promete foco total para manter a liderança. Amanhã o rubro-negro enfrenta o Juventude, que é o atual 3º colocado com 1 ponto a menos que o Flamengo. Felipe Luiz terá uma dúvida para escalar o time. Michael realizou exames que constataram uma torção leve no tornozelo do atacante, mas que não preocupa para os próximos jogos. O técnico também deve dar mais minutagens a Pedro. O camisa 9 voltou aos gramados na partida contra o Central Córdoba, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo. O atacante vem se empenhando nos treinos para ficar cada vez mais pronto para ajudar o time na temporada. No ano passado ele brigou pela artilharia e marcou 30 gols. E quem sabe em 2025 a volta dele seja ainda melhor. O Flamengo tem mais um treino hoje à tarde, antes do duelo contra o Juventude no Maracanã, para continuar no topo da tabela. Vene, não pode ainda cravar o time, né? Mas a sua opinião, quem você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou exausto, eu estou extremamente cansado. Eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá, o Flamengo jogou no final de semana. Aí segunda se reapresentou, treino leve, regenerativo. Hoje, treino à tarde, aí tem um único treino para pegar o Juventude. Joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros, porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. 11 jogos seguidos como titular e jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz, porque eu acho que o Danilo ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira, então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico extremamente importante. Então eu começaria com Danilo e Léo Pereira na zaga contra o Juventude. No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio. Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro.
O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive, será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. O Felipe Luiz, ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Então eu começaria com o Pedro, já dá para minutagem nesse jogo contra o Juventude, e com o Danilo na zaga também. Ô, Lucas Pedrosa, eu já falei nesse programa isso aqui e vou falar outras vezes. Vamos debater muito durante esse ano a manobra que os times terão que fazer em relação ao calendário. Talvez no início dessa temporada, quando der certo, ninguém vai falar nada, como foi com o Renato Gaúcho, que poupou 8 e ganhou de 8, né? Ou como quando vai poupar, como o Flamengo fez em casa e perdeu. Vai poupar, todo mundo vai poupar, vai ter que poupar. Se não poupar, só um não detalhe chega em relação até ao 21 Flamengo. de dezembro. Poupou um tempo só, porque os 3 entraram no segundo tempo. No segundo tempo, mas aí o negócio já está estabelecido, né? Para desfazer é um negócio difícil, hein, Vene? Não, e inclusive, talvez mostre um pouco de erro de planejamento, porque quando você coloca esses atletas no segundo tempo para eles correrem atrás do resultado, eles correm muito mais. Perfeito, a minutagem pode ser um pouco menor, mas o estresse até mental é muito maior. Ô Pedrosa, o Felipe Luiz, o Paiva, o Carille, o Renato Gaúcho, todo mundo vai ter que fazer isso a todo momento nesse calendário brasileiro até o final. Só para o Pedrosa falar, o Internacional poupou no final de semana 2 dos principais jogadores, Alan Patrick e Fernando. Eu estava conversando com o Alex Telles, ele falou, Fernanda, eu tô com a minha mala, que eu nem tô desfazendo a minha mala. E é a primeira temporada do Alex no Brasil desde o início nesse calendário, porque no ano passado ele chegou na metade do ano. Ele falou, não, a minha mala tá intacta e eu não mexo na mala, porque eu não parei na minha casa ainda, ele tá com um bebezinho pequeno, um filhinho pequeno. Porque é isso, é uma loucura, ô Vene Casagrande, ô Lucas Pedrosa. Ih, tá igual o Ronaldinho Gaúcho. Vai. Olha, Fernanda. Obrigada Eu até comentei lá no Twitter, né, que tinha um torcedor falando assim, por mim não poupa ninguém, porque jogador ganha muito, tem que jogar todos. Gente, o torcedor que não entender que o seu time vai ter que poupar para não chegar em junho, você falou dezembro, é em junho. Se não poupar até junho, vai estar todo mundo fadigado, lesionado e isso vai se transformar em derrotas. Então hoje o futebol é profissional, gente. Não é uma escolha que o torcedor quer. O técnico, ele ouve a fisiologia, o técnico ouve o departamento médico. Hoje tem a tecnologia que você sabe se o cara vai estourar ou não, o que ele precisa fazer ou não. Fora o calendário do futebol brasileiro, que para equipes que jogam o Super Mundial, como vai ser o Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai ser pior ainda. Os caras vão viajar para outro continente para jogar uma competição que vai exigir muito deles, porque ninguém vai para lá para passar vergonha, e que depois eles vão voltar para o calendário do futebol brasileiro. Então, se qualquer time hoje não poupar, não tiver uma gestão de minutos, e aí sim entender as prioridades durante a temporada, não adianta, o torcedor vai se frustrar. E tem que aprender, tem que entender com isso. Agora, é aquilo que a gente sempre fala. Acredita que o elenco é equilibrado? Eu acredito que o elenco do Flamengo é equilibrado. Então tem que acreditar no elenco. Porque não adianta encher a boca para falar que tem o melhor elenco do Brasil e não acreditar nas peças que vão entrar em campo. Perfeito. Então assim, a questão para mim no jogo da Libertadores foi, eu nunca vou priorizar na minha cabeça, de torcedor, de jornalista, de analista, um brasileiro a Libertadores. Para mim a Libertadores sempre vai ser mais importante. Agora, por que poupou 3 e o Flamengo perdeu? Não foi por causa disso, né? Ô, Vene Casagrande, o Varela tá perto de renovar com o Flamengo? Conta pra gente. Aí é um drone seu? Como é que é isso aí, É um Vene? drone nosso, é o famoso só falta assinar, o contrato dele vai ser válido até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele vai até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo, só que ele não quer sair do Flamengo, o Flamengo também não quer perdê-lo. Inclusive, a permanência dele foi um pedido do Felipe Luiz, por entender que o jogador vem dando conta do recado dentro de campo, sempre que é exigido, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, quebrando galhos, mas no dia a dia é um cara extremamente profissional. Inclusive, uma pessoa do Flamengo falou, Vene, se a gente tivesse 10 Varelas aqui, a gente seria campeão de tudo, porque é um cara que dá a vida nos treinamentos, exige mais dos atletas adversários no coletivo, por exemplo. Então é um jogador que muitos torcedores não querem a permanência, mas se a gente for parar e analisar custo-benefício, vale muito a pena para o Flamengo, porque o salário dele não é alto e é um jogador que consegue entregar dentro de campo e ainda tem o gosto do treinador. Eu acho isso extremamente importante. Se o Felipe Luiz quer tê-lo no elenco, eu acho que a diretoria tem que buscar sim a permanência dele. Buscou e agora vai renovar o contrato até dezembro de 2027. Veja como é que é o futebol, né? A gente olhando 2 personagens, que é o Gerson e o Varela,
que já teve um assunto aqui, um arranca-rabo que foi fora do tom até, porque a gente está acostumado no futebol, né? Tiveram agressão física, o Gerson O Varela jogou de máscara. Jogou de máscara por conta do nariz depois de sofrer agressão. E aí a gente está falando de um Gerson que já está num caminho bacana, o mais importante jogador do Flamengo na última temporada e continua trilhando para ser mais um nessa temporada também. Teve a sua renovação, o Varela se reinventando, sendo super versátil e também encontrando a sua renovação. O futebol, meus amigos, é uma loucura. Olha aí meu fogão, ó. Falar em loucura, loucura, loucura. É isso aí, né? Um pouco da análise aí, repercutindo tudo que tá acontecendo nos bastidores do Flamengo. As informações são realmente essas, né? A renovação do Varela, a volta do Pedro, segundo as informações também que saíram, é que o Felipe Luiz e o Flamengo vão fazer algo gradual, ou seja, né? Não vai atuar por muitos minutos, vai pouco a pouco ali tentando ganhar um ritmo, né? Já que o Pedro ficou aí 7, 8 meses fora, então querendo ou não, o cara não volta naquele ritmo. Não esperem que o Pedro vai voltar marcando 2, 3 gols, não vai. E tudo é um tempo, né, que requer uma volta aos poucos. Então certamente um jogador importantíssimo será o titular, ninguém tem dúvidas disso, né? Quando ele tiver 100%, ninguém barra o Pedro. Não tem atacante no solo brasileiro melhor do que o Pedro, então tem tudo para fazer uma grande temporada, claro. Certamente um jogador que vai ajudar muito o Mengão, que fez muita falta também no último ano. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu!